Capítulo 2. O vidro que sumiu. Quase 10 anos haviam se passado desde o dia em que os Dursley acordaram e encontraram o sobrinho no batente da porta. Mas a Rua dos Alfeneiros não mudara praticamente nada. O sol nascia para os mesmos jardins cuidados e iluminava o número 4 de bronze à porta de entrada dos Dursley, e penetrava sorrateiro a sala de estar, que continuava quase igual ao que fora na noite em que o Sr. Dursley ouvira a funesta notícia sobre as corujas. Somente as fotografias sobre o console da lareira mostravam o tempo que já passara. 10 anos antes havia uma porção de fotografias de uma coisa que parecia uma grande bola de brincar na praia, usando diferentes chapéus coloridos. Mas Duda Dursley não era mais bebê, e agora as fotografias mostravam um menino grande e louro na primeira bicicleta, no carrossel de uma feira, brincando com o computador do pai, recebendo um beijo e um abraço da mãe. A sala não continha nenhuma indicação de que havia outro menino na casa. No entanto, Harry continuava lá. No momento, adormecido, mas não por muito tempo. Sua tia Petúnia acordara e foi sua voz aguda que produziu o primeiro ruído do dia. Acorde, levante-se agora! E Harry acordou assustado. A tia bateu a porta outra vez. Acorde! Gritou. Harry ouviu-a caminhar em direção à cozinha e em seguida uma frigideira bater no fogão. Virou-se de costas e tentou se lembrar do sonho em que estava. Era um sonho gostoso. Havia uma motocicleta. Tinha a estranha sensação que já vira esse sonho antes. A tia voltara à porta. Você já se levantou? Perguntou. Quase, respondeu Harry. Bem, ande depressa. Quero que você tome conta do bacon. E não se atreva a deixá-lo queimar. Quero tudo perfeito no aniversário de Duda. Harry gemeu. Que foi que você disse? Perguntou a tia com rispidez. Nada. O aniversário de Duda. Como podia ter esquecido? Harry levantou-se devagar e começou a procurar as meias. Encontrou-as debaixo da cama e depois de retirar uma aranha de um pé, calçou-as. Harry estava acostumado com aranhas, porque o armário sob a escada vivia cheio delas, e era ali que ele dormia. Já vestido, saiu para o corredor que levava à cozinha. A mesa quase desaparecera. Tantos eram os presentes de aniversário de Duda. Pelo que via, Duda ganhara o novo computador que queria, para não falar na segunda televisão e na bicicleta de corrida. Para o que, exatamente, Duda queria uma bicicleta de corrida? Era um mistério para Harry. Porque Duda era muito gordo e detestava fazer exercícios, a não ser, é claro, que envolvesse bater em alguém. O saco de pancadas preferido de Duda era Harry, mas nem sempre Duda conseguia pegá-lo. Harry não parecia, mas era muito rápido. Talvez fosse porque vivia num armário escuro. Mas Harry sempre fora pequeno e muito magro para a idade. Parecia ainda menor e mais magro do que realmente era, porque só lhe davam para vestir as roupas velhas de Duda. E Duda era 4 vezes maior do que ele. Harry tinha o rosto magro, joelhos ossudos, cabelos negros e olhos muito verdes. Usava óculos redondos, remendados com fita adesiva, por causa das muitas vezes que Duda o socara no nariz. A única coisa que Harry gostava em sua aparência era uma cicatriz fininha na testa, que tinha a forma de um raio. Existia desde que se entendia por gente, e a primeira pergunta que se lembrava de ter feito à tia Petúnia era como
a arranjara. No desastre de carro em que seus pais morreram, respondera ela. E não faça perguntas. Não faça perguntas. Esta era a primeira regra para levar uma vida tranquila com os Dursley. Tio Walter entrou na cozinha quando Harry estava virando bacon. Penteie o cabelo, mandou, à guisa de bom dia. Mais ou menos uma vez por semana, tio Walter espiava por cima do jornal e gritava que Harry precisava cortar os cabelos. Harry deve ter feito mais cortes que o resto dos meninos de sua classe somados, mas não fazia diferença, seus cabelos simplesmente cresciam daquele jeito, para todo lado. Harry estava fritando os ovos na altura em que Duda chegou à cozinha com a mãe. Duda se parecia muito com tio Walter. Tinha um rosto grande e rosado, pescoço curto, olhos azuis pequenos e agudos e cabelos louros muito espessos e assentados na cabeça enorme e densa. Tia Petúnia dizia com frequência que Duda parecia um anjinho. Harry dizia com frequência que Duda parecia um porco de peruca. Harry pôs os pratos de ovos com bacon na mesa, o que foi difícil porque não havia muito espaço. Entre mentes, Duda contava os presentes. Ficou desapontado. 36, disse erguendo os olhos para o pai e a mãe. 2 a menos do que no ano passado. Querido, você não contou o presente de tia Guida. Está aqui embaixo deste grandão do pai e da mamãe, está vendo? Está bem, então são 37, respondeu Duda ficando vermelho. Harry, percebendo que Duda estava preparando um enorme acesso de raiva, começou a engolir seu bacon mais rápido, o mais depressa possível, caso o primo virasse à mesa. Tia Petúnia, obviamente, também sentiu o perigo, porque na mesma hora disse: "E vamos comprar mais 2 presentes para você quando sairmos hoje. Que tal, fofinho? Mais 2 presentes, está bem assim?" Duda pensou um instante. Pareceu um esforço enorme. Finalmente respondeu hesitante: "Então vou ficar com 30. 39, anjinho", disse tia Petúnia. "Ah!" Duda largou-se na cadeira e agarrou o pacote mais próximo. "Então está bem." Tio Walter deu uma risadinha. "O baixinho quer tudo a que tem direito, igualzinho ao pai. É isso aí, garoto." E arrepiou os cabelos de Duda com os dedos. Naquele instante o telefone tocou e tia Petúnia foi atendê-lo, enquanto Harry e tio Walter assistiam a Duda desembrulhar a bicicleta de corrida, a câmera de filmar, um aeromodelo com controle remoto, 16 jogos de computador e um gravador de vídeos. Estava rasgando a embalagem de um relógio de ouro quando tia Petúnia voltou do telefone, parecendo ao mesmo tempo zangada e preocupada. "Más notícias, Walter. A senhora Fig fraturou a perna, não pode ficar com ele." E indicou Harry com a cabeça. Duda boquiabriu-se de horror, mas o coração de Harry deu um salto. Todo ano, no aniversário de Duda, os pais dele o levavam para passar o dia com um amiguinho em parques de aventuras, lanchonetes ou no cinema. Todo ano deixavam Harry com a senhorita Fig, uma velha maluca que morava ali perto. Harry detestava o lugar. A casa inteira cheirava a repolho e a senhorita Fig lhe mostrava fotografias de todos os gatos que já tivera. "E agora?" perguntou tia Petúnia, olhando furiosa para Harry, como se ele tivesse planejado tudo. E Harry sabia que devia sentir pena da senhora Fig, que quebrara a perna, mas não era fácil quando lembrava que ia passar um ano sem ter que olhar para o Tobias, o Neres, seu Patinhas e o Pompom outra vez. "Poderíamos ligar para a Guida.
sugeriu tio Walter. Não diga bobagem, Walter. Ela detesta o menino. Com frequência, os Dursley falavam de Harry assim, como se ele não estivesse presente. Ou melhor, como se ele fosse alguma coisa muito desprezível que não conseguisse entendê-los. Como uma lesma. E aquela sua amiga, como é mesmo o nome dela, Ivone, está passando férias em Majorca, respondeu Petúnia com rispidez. Vocês podiam me deixar aqui, arriscou Harry esperançoso. Ele poderia assistir ao que quisesse na televisão para variar e, quem sabe, até dar uma voltinha no computador de Duda. Tia Petúnia parecia que tinha engolido um limão. E quando voltarmos, encontrar a casa destruída? Rosnou. Não vou explodir a casa, prometeu Harry, mas os tios não estavam mais escutando. Talvez pudéssemos levá-lo ao zoológico, disse tia Petúnia lentamente, e deixá-lo no carro. O carro é novo, não vou deixá-lo sentado no carro sozinho. Duda começou a chorar alto. Na realidade, não estava chorando. Fazia anos que não chorava de verdade, mas sabia o que se fizesse cara de choro e gritasse, a mãe lhe daria o que quisesse. Dudinha, querido, não chore. A mãe não vai deixar ele estragar o seu dia, exclamou, abraçando-o. Não, quero que ele vá, Duda berrou entre grandes soluços fingidos. Ele sempre estraga tudo. E lançou um riso maldoso por entre os braços da mãe. Naquele instante, a campainha tocou. Ai meu Deus, são eles chegando, disse tia Petúnia nervosa. E um minuto depois, o melhor amigo de Duda, Pedro Pox, entrou acompanhado da mãe. Pedro era um menino magricela com cara de rato. Em geral, era quem segurava para trás os braços dos garotos enquanto Duda batia neles. Na mesma hora, Duda parou de fingir que estava chorando. Meia hora depois, Harry, que não conseguia acreditar em sua sorte, estava sentado no banco traseiro do carro dos Dursley, com Pedro e Duda, a caminho do jardim zoológico, pela primeira vez na vida. O tio e a tia não tinham conseguido pensar no que fazer com ele, mas antes de saírem, tio Walter puxara Harry para o lado. Estou lhe avisando, disse, aproximando a cara grande e vermelha de Harry. Estou lhe avisando, moleque. A primeira gracinha que fizer, a primeira, vai ficar preso naquele armário até o Natal. Não vou fazer nada, disse Harry, juro. Mas tio Walter não acreditou nele. Ninguém nunca acreditava. O problema era que sempre acontecia coisas estranhas à volta de Harry. E simplesmente não adiantava dizer aos Dursley que não era sua culpa. Uma vez tia Petúnia, cansada de ver Harry voltar do barbeiro como se não tivesse estado lá, apanhara uma tesoura de cozinha e cortara o cabelo dele tão curto que o deixava quase careca, exceto por uma franja que ela deixou para esconder aquela cicatriz horrorosa. Duda morrera de rir de Harry e passou a noite acordado imaginando o que seria a escola no dia seguinte, onde já riam dele por causa das roupas folgadas e dos óculos emendados com fita adesiva. Na manhã seguinte, porém, quando se levantou, os cabelos estavam exatamente como eram antes de tia Petúnia cortá-los. Tinha nos deixado preso uma semana no armário por causa disto. Apesar de sua tentativa de explicar que não saberia explicar como é que os cabelos tinham crescido tão depressa. Outra vez, tia Petúnia tentara obrigá-lo a vestir um macacão velho de Duda, marrom com pompons cor de laranja. Quanto mais tentava enfiá-lo pela cabeça dele, tanto menor
o macacão ficava, até que finalmente parecia feito para um fantochinho de dedo, e com certeza não ia servir para Harry. Tia Petúnia concluiu que devia ter encolhido na lavagem, e Harry, para seu grande alívio, não foi castigado. Por outro lado, eles se meteram numa grande encrenca quando o encontraram no telhado da cozinha da escola. A turma de Duda o estava perseguindo, como sempre, e tanto para a surpresa de Harry quanto aos dos outros, ele apareceu sentado na chaminé. Os Dursley receberam uma carta muito zangada da diretora de Harry, contando que Harry andara escalando os prédios da escola, mas só o que tentara fazer, conforme gritou para tio Walter através da porta trancada do armário, fora saltar para trás das grandes latas de lixo à porta da cozinha. Harry supunha que o vento devia tê-lo apanhado na hora em que saltou. Mas hoje nada ia dar errado. Valia até a pena estar em companhia de Duda e Pedro para passar o dia em outro lugar que não fosse a escola. O armário ou a sala com cheiro de repolho da senhora Fig. Enquanto dirigia, tio Walter se queixava a tia Petúnia. Ele gostava de se queixar de tudo, das pessoas no trabalho de Harry, do conselho de Harry, do banco e Harry. Eram seus dois assuntos preferidos. Esta manhã eram as motocicletas. Roncando pelas ruas como loucos e os arruaceiros, disse quando a moto emparelhou com eles. Tive um sonho com a motocicleta, falou Harry, lembrando-se de repente. Ela voava. Tio Walter quase bateu no carro da frente. Virou-se para trás e gritou com Harry, seu rosto parecendo uma beterraba gigante e bigoduda. Motocicletas não voam. Duda e Pedro deram risadinhas. Sei que não vou, respondeu Harry. Foi só um sonho. Mas desejou que não tivesse dito nada. Se havia uma coisa que os Dursley detestavam mais do que as suas perguntas, era quando falava de coisas que faziam o que não deviam. Não interessava se era sonho ou desenho animado. Pareceu pensar que ele poderia arranjar ideias perigosas. Era um sábado muito ensolarado e o zoo estava cheio de famílias. Os Dursleys compravam grandes sorvetes de chocolate para Duda e Pedro à entrada. E, então, por que a mulher sorridente na carrocinha perguntara que Harry ia querer antes que pudesse afastá-lo depressa dali. Eles lhe compraram um picolé barato de limão. Não era ruim, Harry pensou, lambendo enquanto observavam um gorila que coçava a cabeça e se parecia demais com Duda, exceto pelos cabelos que não eram louros. Harry passou a melhor manhã que já tivera em muito tempo. Cuidou de andar um pouco afastado dos Dursley, de modo que Duda e Pedro, que ali pela hora do almoço estavam começando a se chatear com os bichos, não recaíssem no seu passatempo favorito de bater no primo. Almoçaram no restaurante do zoo e quando Duda teve um acesso de raiva porque seu sorvetão não era bastante grande, tio Walter comprou-lhe outro e deixou Harry terminar o primeiro. Depois Harry achou que devia ter adivinhado que estava bom demais para durar muito tempo. Terminado o almoço, foram visitar o alojamento dos répteis. Era fresco e escuro ali, com quadrados iluminados ao longo das paredes. Por trás dos vidros, rastejavam e deslizavam em pedaços de pau e em pedras todos os tipos de cobras e lagartos. Duda e Pedro
Queriam ver as enormes cobras venenosas e as grossas pitones que esmagavam o homem. Duda logo encontrou a maior cobra que havia. Poderia dar 2 voltas no carro de tio Walter e amassá-lo até reduzi-lo ao tamanho de uma lata de lixo. Mas naquela hora, ela não estava disposta a fazer nada. Na realidade, estava dormindo o sono solto. Duda parou, o nariz comprimido contra o vidro, observando as espirais marrons e reluzentes. Faz ela mexer, choramingou para o pai. Tio Walter bateu no vidro, mas a cobra não se mexeu. Faz outra vez, mandou Duda. Tio Walter bateu no vidro com os nós dos dedos, mas a cobra continuou dormindo. Que chato! Queixou-se Duda e saiu arrastando os pés. Harry veio se postar na frente do tanque e estudou a cobra com atenção. Não se admiraria se a própria cobra morresse de tédio. Não tinha companhia a não ser aquela gente idiota que batucava no vidro tentando incomodá-la o dia inteiro. Era pior do que ter um armário no quarto, onde a única visita era a tia Petúnia, esmurrando a porta para acordá-la. Mas, ao menos, ele podia visitar o resto da casa. A cobra inesperadamente abriu os olhos, que pareciam contas. Devagarinho, muito devagarinho, levantou a cabeça até os seus olhos chegarem ao nível dos de Harry, e piscou. Harry arregalou os olhos e olhou depressa a toda volta para ver se havia alguém olhando. Não havia. E retribuiu o olhar da cobra, piscando também. A cobra acenou com a cabeça na direção de tio Walter e de Duda. Depois levantou os olhos para o teto. Lançou um olhar a Harry e dizia com todas as letras: "Isso é o que me acontece o tempo todo." "Eu sei", murmurou Harry pelo vidro, embora não tivesse muita certeza se a cobra poderia ouvi-lo. "Deve ser bem chato." A cobra concordou com um aceno de cabeça enfático. "Mas de onde é que você veio?" perguntou Harry. A cobra apontou com o rabo uma placa próxima ao vidro. Harry espiou. "Boa Constrictor, Brasil." "Era bom lá?" A jiboia apontou novamente a placa com o rabo e Harry leu: "Este espécime nasceu em cativeiro." "Ah, entendo. Então você nunca esteve no Brasil." A cobra sacudiu a cabeça, mas um grito ensurdecedor atrás de Harry fez os dois pularem. Duda, Sr. Dursley, venham ver essa cobra. Vocês não vão acreditar no que está fazendo." Duda veio bamboleando até onde o amigo estava o mais depressa que pôde. "Cai fora!" falou dando um soco nas costelas de Harry. Apanhado de surpresa, Harry caiu com força no chão de concreto. O que se passou em seguida aconteceu tão depressa que ninguém viu. Como foi? No segundo, Pedro e Duda estavam encostados no vidro. No segundo seguinte, estavam saltando para trás, soltando uivos de terror. Harry sentou-se e parou de respirar. O vidro da frente do tanque da jiboia tinha sumido. A grande cobra se desenrolou depressa e escorregou pelo chão. As pessoas no alojamento dos répteis gritaram e começaram a correr para as saídas. Quando a cobra passou rápido por ele, Harry poderia jurar que a voz baixa e sibilante tinha dito: "Brasil, aqui vou eu. Obrigado, amigo." O zelador do alojamento dos répteis ficou em estado de choque. Mas o vidro, ele não parava de repetir: "Para onde foi o vidro?" O diretor do zoo, em pessoa, preparou uma xícara de chá forte para a tia Petúnia, enquanto se desculpava 1000 vezes. Pedro e Duda só conseguiam balbuciar:
Pelo que Harry vira, a cobra não fizera nada a não ser fingir abocanhar os calcanhares deles quando passou, mas quando chegaram finalmente ao carro do tio Walter, Duda estava contando que a cobra quase lhe arrancara a perna a dentadas, enquanto Pedro jurava que a cobra tentara apertá-lo até matar. Mas o pior de tudo, pelo menos para Harry, foi Pedro ter se acalmado o suficiente para perguntar: Harry, eu estava conversando com ela, não estava, Harry? Tio Walter esperou até Pedro estar longe da casa para brigar com Harry. Estava tão zangado que mal podia falar. Conseguiu apenas dizer: vá, armário, Harry, sem comida, antes de desmontar em uma cadeira e tia Petúnia ter que correr para lhe servir uma boa dose de conhaque. Muito mais tarde, deitado no seu armário, Harry desejou ter um relógio. Não sabia que horas eram e não tinha certeza se os Dursley já estariam dormindo. Até que estivessem, ele não poderia se arriscar a ir escondido até a cozinha buscar alguma coisa para comer. Vivia com os Dursley havia quase 10 anos. 10 infelizes anos, desde que se lembrava, desde que era bebê e seus pais tinham morrido naquele acidente de carro. Não conseguia se lembrar de ter estado no carro quando os pais morreram. Às vezes, quando forçava a memória durante longas horas em seu armário, lembrava-se de uma estranha visão, um lampejo ofuscante de luz verde e uma queimadura na testa. Isto, supunha ele, era o acidente, embora não conseguisse lembrar de onde vinha toda aquela luz verde. Não conseguia lembrar nada dos pais. A tia e o tio nunca falavam neles e naturalmente tinham-no proibido de fazer perguntas. E não havia fotografias deles na casa. Quando era mais novo, Harry sonhara muitas vezes com um parente desconhecido que vinha levá-lo embora. Mas isso nunca acontecera. Os Dursley eram sua única família. Ainda assim, ele achava, ou talvez fosse só uma esperança, que estranhos na rua o conheciam. E eram estranhos, muito estranhos. Um homenzinho de cartola roxa se curvava para ele uma vez quando estava fazendo compras com tia Petúnia e Duda. Depois de perguntar a Harry, curiosa, se ele conhecia o homem, tia Petúnia tinha empurrado os meninos depressa para fora da loja, sem comprar nada. Uma velha amalucada, toda vestida de verde, uma vez acenara alegremente para ele no ônibus. Um careca com um longo casaco púrpura chegara a apertar sua mão na rua um dia desses, e em seguida se afastara sem dizer nada. A coisa mais estranha nessas pessoas era a maneira com que pareciam desaparecer no instante em que Harry tentava vê-los melhor. Na escola, Harry não tinha ninguém. Todos sabiam que a turma de Duda odiava aquele estranho Harry Potter, com suas roupas velhas e folgadas e os óculos emendados, e ninguém gostava de contrariar a turma do Duda. Fim do capítulo 2. Capítulo 3. As cartas de ninguém. A fuga da jiboia brasileira rendeu a Harry o seu castigo mais longo, na altura em que lhe permitiram sair do armário. As férias de verão já haviam começado e Duda já quebrara a nova filmadora
acidentara o aeromodelo e, na primeira vez que andara na bicicleta de corrida, derrubara a velha senhora Fig quando ela atravessava a Rua dos Alfineiros de muletas. Quando ficou contente que as aulas tivessem acabado, mas não conseguia escapar da turma de Duda, que visitava a casa do tio, a casa todo dia, Pedro Dennis, Malcolm e Gordon. Pedro, Dennis, Malcolm e Gordon eram todos grandes e burros. Mas como Duda era o maior e o mais burro do bando, era o líder. Os demais ficavam bastante felizes de participar do esporte favorito de Duda, perseguir Harry. Por essa razão, Harry passava a maior parte do tempo possível fora da casa, perambulando e pensando no fim das férias, no qual conseguia vislumbrar um raiozinho de esperança. Quando setembro chegasse, ele iria para a escola secundária e pela primeira vez na vida não estaria em companhia de Duda. Duda tinha uma vaga na antiga escola de tio Walter, Smeltings. Pedro ia para lá também. Harry, por outro lado, ia para a escola secundária local. Duda achava muita graça nisso. Eles metem a cabeça dos garotos no vaso sanitário no primeiro dia de escola, contou ele a Harry. Quer ir lá em cima praticar? Não, obrigado, respondeu Harry. O coitado do vaso nunca recebeu nada tão horrível quanto a sua cabeça. É capaz de passar mal. E correu antes que Duda conseguisse entender o que dissera. Certo dia de julho, tia Petúnia levou Duda a Londres para comprar o uniforme da Smelting e deixou Harry com a senhorita Fig. A senhorita Fig não era tão ruim quanto de costume. Afinal, fraturara a perna porque tropeçara em um dos gatos e não parecia gostar tanto deles quanto antes. Deixou Harry assistir à televisão e lhe deu um pedaço de bolo de chocolate que pelo gosto parecia ter muitos anos. Naquela noite, Duda desfilou para a família reunida na sala de estar vestindo o uniforme novo da Smeltings. Os alunos da Smeltings usavam casaca marrom avermelhada, calções cor de laranja e chapéus de palha. Carregavam também bengalas nodosas, que usavam para bater uns nos outros quando os professores não estavam olhando. Isso era considerado um bom treinamento para o futuro. Ao contemplar Duda nos calções laranja novos, tio Walter disse com a voz embargada que aquele era um momento de maior orgulho em sua vida. Tia Petúnia rompeu em lágrimas e disse que não podia acreditar que era o seu Dudinho. Estava tão bonito e adulto. Harry não confiou no que poderia dizer. Achou que duas de suas costelas talvez já tivessem partido só com o esforço de não rir. Havia um cheiro horrível na cozinha na manhã seguinte, quando Harry entrou para o café da manhã. Parecia vir de uma grande tina de metal dentro da pia. Ele se aproximou para espiar. A tina aparentemente estava cheia de trapos sujos que boiavam em água cinzenta. "O que é isso?" perguntou a tia Petúnia. Os lábios dela se contraíram, como costumavam fazer quando ele se atrevia a fazer uma pergunta. "O seu uniforme novo de escola", respondeu. Harry espiou para dentro da tina outra vez.
Ah, comentou. Eu não sabia que tinha que ser tão molhado. Não seja idiota, retorquiu tia Petúnia com rispidez. Estou tingindo de cinzento umas roupas velhas de Duda para você. Vão ficar igualzinha a dos outros quando terminar. Harry tinha sérias dúvidas, mas achou melhor não discutir. Sentou-se à mesa e tentou pensar na aparência que teria no primeiro dia de aula. Como se estivesse usando retalhos de pele de elefante velho, provavelmente. Duda e tio Walter entraram ambos com os narizes franzidos por causa do cheiro do novo uniforme de Harry. Tio Walter abriu o jornal, como sempre fazia, e Duda bateu na mesa com a bengala da Smeltings, que ele carregava para todo lado. Ouviram o clique da portinhola para cartas e o som da correspondência caindo no capacho da porta. Apanhe o correio, Duda, disse tio Walter por trás do jornal. Mande Harry apanhar. Apanhe o correio, Harry. Mande o Duda apanhar. Cutuque ele com a bengala da Smelting, Duda. Harry se esquivou da bengala da Smeltings e foi apanhar o correio. Havia 3 coisas no capacho. Um postal da irmã do tio Walter, Guida, que estava passando férias na ilha de Wink, um envelope pardo que parecia uma conta e uma carta para Harry. Harry apanhou-a e ficou olhando, o coração vibrando como um elástico gigante. Ninguém jamais em toda sua vida lhe escrevera. Quem escreveria? Ele não tinha amigos, nem outros parentes. Não era sócio da biblioteca, de modo que jamais recebera sequer os bilhetes grosseiros pedindo a devolução de livros. Contudo, ali estava uma carta endereçada tão claramente que não podia haver engano. Senhor Harry Potter, o armário sob a escada, Rua dos Alfeneiros 4, Light Wiley, Surrey. O envelope era grosso e pesado, feito de pergaminho amarelado, endereçado com tinta verde esmeralda. Não havia selo. Quando virou o envelope, com a mão trêmula, Harry viu um lacre de cera púrpura, com um brasão, um leão, uma águia, um texugo e uma cobra, circulando uma grande letra H. Ande depressa, moleque! Gritou o tio Walter da cozinha. Está fazendo o quê? Procurando cartas bombas? E riu da própria piada. Harry voltou à cozinha, ainda de olhos fixos na carta. Entregou a conta e o postal ao tio Walter. Sentou-se e começou a abrir lentamente o envelope amarelo. Tio Walter rasgou o envelope da conta, deu um bufo de desdém e virou o postal. Guida está doente, informou a tia Petúnia. Comeu um marisco suspeito. Pai, explicou Duda de repente. Pai, Harry recebeu uma carta. Harry ia desdobrar a carta. Escrita no mesmo pergaminho grosso que o envelope, quando o tio Walter arrancou de sua mão. É minha, disse Harry, tentando recuperá-la. Quem iria escrever para você? Zombou o tio Walter, sacudindo a carta com uma das mãos para desdobrá-la e percorrendo-a com o olhar. Seu rosto passou de vermelho para verde mais rápido do que um sinal de tráfego. E não parou aí. Segundos depois, ficou branco acinzentado, cor de mingau de aveia velha. Petúnia! Ofegou. Duda tentou agarrar
a carta para Lila, mas tio Walter segurou-a no alto, fora do seu alcance. Tia Petúnia apanhou-a, cheia de curiosidade, e leu a primeira linha. Por um instante pareceu que ela talvez fosse desmaiar. Levou as duas mãos à garganta e produziu um ruído de engasgo. Walter! Ai meu Deus, Walter! Eles se encararam, parecendo ter esquecido que Harry e Duda continuavam na cozinha. Duda não estava acostumado a ser desprezado. Deu uma bengalada forte na cabeça do pai. Quero ler a carta, falou alto. Quero lê-la, disse Harry furioso, porque é minha. Saiam os dois, ordenou com voz rouca tio Walter, enfiando a carta no envelope. Harry não se mexeu. Quero minha carta, gritou. Me deixa ver, exigiu Duda. Ora, berrou tio Walter, e agarrando os dois, Harry e Duda, pelo cangote, atirou-os no corredor e bateu a porta da cozinha. Harry e Duda, na mesma hora, tiveram uma briga furiosa, mas silenciosa, para saber quem ia escutar a fechadura. Duda ganhou, por isso Harry, os óculos pendurados em uma orelha, deitou-se de barriga no chão para escutar pela fresta entre a porta e o chão. Walter, disse tia Petúnia com voz trêmula, olha só o endereço. Como é que eles poderiam saber onde ele dorme? Você acha que estão vigiando a casa? Vigiando, espionando, talvez nos seguindo, murmurou tio Walter enlouquecido. Mas o que vamos fazer, Walter? Vamos responder a carta? Dizer a eles que não queremos? Harry via os sapatos pretos lustrosos do tio Walter andando para cá e para lá na cozinha. Não, disse ele decidido. Não vamos ignorá-lo. Se não receberem uma resposta, é o melhor, não vamos fazer nada. Mas não vou ter um deles em casa, Petúnia. Nós não juramos, quando recebemos, que íamos acabar com aquela bobagem perigosa? Aquela noite, quando voltou do trabalho, o tio Walter fez uma coisa que nunca fizera antes. Visitou Harry no armário. Cadê minha carta? Perguntou Harry no instante em que o tio Walter se espremeu pela porta. Quem escreveu? Quem me escreveu? Ninguém. Endereçaram a você por engano, disse tio Walter secamente. Queimei a carta. Não foi engano, retrucou Harry com raiva. Tinha um endereço de meu armário. Calado, gritou tio Walter, e algumas aranhas caíram do teto. Ele inspirou algumas vezes e então fez força para produzir um sorriso que pareceu bem penoso. Sim, Harry. Sobre este armário, sua tia e eu estivemos pensando. Você realmente está ficando grande demais para ele. Achamos que seria bom se você se mudasse para o segundo quarto de Duda. Por quê? Perguntou Harry. Não faça perguntas, disse com rispidez o tio. Leve essas coisas para cima agora. A casa dos Dursley tinha 4 quartos. Um para tio Walter e tia Petúnia, um para hóspedes, em geral, a irmã de tio Walter, Guida, um onde Duda dormia e um onde Duda guardava todos os brinquedos e pertences que não cabiam no primeiro quarto. Harry precisou de apenas uma viagem para mudar tudo o que tinha do armário para o quarto no andar de cima. Sentou-se na cama e deu uma olhada à sua volta. Quase tudo ali estava quebrado. A filmadora, com apenas um mês de uso, estava jogada em cima de um pequeno tanque com
que certa vez Duda atropelara o cachorro do vizinho. No canto estava o primeiro televisor de Duda, no qual ele enfiara o pé quando seu programa favorito fora cancelado. Havia uma grande gaiola de pássaros, antigamente habitada por um papagaio que Duda trocara na escola por uma espingarda de ar de verdade, e que estava guardada numa prateleira, uma ponta dobrada porque Duda se sentara em cima dela. Outras prateleiras estavam cheias de livros. Eram as únicas coisas no quarto que pareciam nunca ter sido tocadas. Lá embaixo veio um barulho de Duda gritando com a mãe. Eu não quero ele lá. Eu preciso daquele quarto. Mande ele sair. Harry suspirou e se esticou na cama. Ontem ele teria dado qualquer coisa para estar ali. Hoje, preferia estar no seu armário, com aquela carta ali em cima, sem ela. Na manhã seguinte, no café, todos estavam muito quietos. Duda estava em estado de choque. Berrara, batera no pai com a bengala, vomitara de propósito, dera pontapés na mãe e atirara sua tartaruga pelo teto da estufa de plantas, e nem assim conseguira o quarto de volta. Harry pensava no dia anterior àquela hora, desejando com amargura que tivesse aberto a carta no hall. Tio Walter e tia Petúnia se entreolhavam, ameaçadores. Quando o correio chegou, tio Walter, que parecia estar tentando ser agradável com Harry, fez Duda ir buscá-lo. Eles o ouviram bater nas coisas do corredor com a bengala da Smeltings. Então ele gritou: chegou outra! Senhor Harry Potter, o menor quarto da casa, Rua das Alfeneiras 4. Com um grito sufocado, tio Walter saltou da cadeira e saiu correndo pelo corredor. E Harry logo atrás dele. Tio Walter teve que lutar e derrubar Duda no chão para lhe tirar a carta, o que foi dificultado por Harry, que agarrara o pescoço do tio Walter por trás. Depois de um minuto confuso de luta, em que todos levaram várias bengaladas, tio Walter se endireitou, ofegante, com a carta de Harry apertada na mão. Vá para o seu armário, quero dizer, para o seu quarto, chiou para Harry. Duda, saia logo. Harry deu voltas e mais voltas no novo quarto. Alguém sabia que ele se mudara do armário e parecia saber que ele não recebera a primeira carta. E isso significava, com certeza, que ia tentar outra vez. E dessa vez, ele tomaria providências para que desse certo. Tinha um plano. O despertador consertado tocou às 6 horas na manhã seguinte. Harry desligou depressa e se vestiu em silêncio. Não podia acordar os Dursley. Desceu as escadas sorrateiro sem acender nenhuma luz. Ia esperar pelo carteiro na esquina da Alfeneiros e receber primeiro as cartas endereçadas ao número 4. Seu coração batia com força quando atravessou, sem ruído, o corredor escuro até a porta de entrada. Arre! Harry deu um salto no ar. Pisara em uma coisa grande e mole no capacho. Uma coisa viva. As luzes se acenderam no primeiro andar e, para seu horror, Harry percebeu que a coisa grande e mole tinha a cara do tio. Tio Walter estava dormindo junto à porta de entrada, em um saco de dormir, para impedir que Harry fizesse exatamente o que estava tentando fazer.
Gritou com Harry quase meia hora e depois lhe disse para ir preparar uma xícara de chá. Harry foi para a cozinha, arrastando os pés, infeliz. E quando conseguiu voltar, o correio tinha sido entregue, bem no colo de tio Walter. Harry viu 3 cartas endereçadas em tinta verde. Quero... Começou, mas tio Walter estava rasgando as cartas em pedacinhos bem diante dos seus olhos. Tio Walter não foi trabalhar naquele dia, ficou em casa e pregou a portinhola para cartas. Entende, explicou a tia Petúnia por entre os lábios cheios de pregos. Se eles não puderem entregar, então terão de desistir. Não tenho muita certeza de que isso vai dar certo, Walter. Ah, a cabeça dessa gente funciona de maneira estranha, Petúnia. Eles não são como você e eu, disse tio Walter tentando bater um prego com um pedaço de bolo de frutas que tia Petúnia acabara de lhe trazer. Na sexta-feira chegaram nada menos de 12 cartas para Harry. Como não passavam pela portinhola da correspondência, tinham sido empurradas por baixo da porta, metidas pelos lados e algumas até forçadas pela janelinha do banheiro no térreo. Tio Walter ficou em casa de novo. Depois de queimar todas as cartas, apanhou o martelo e pregos e fechou com tábuas as frestas em volta das portas da frente e dos fundos, de modo que ninguém pudesse sair. Cantarolou, pé ante pé no campo de tulipas, enquanto trabalhava e se assustava com qualquer ruído. No sábado, as coisas começaram a fugir de seu controle. 24 cartas acabaram entrando em casa, enroladas e escondidas nas 2 dúzias de ovos que o leiteiro, muito confuso, entregara a tia Petúnia pela janela da sala de estar. Enquanto o tio Walter dava telefonemas furiosos para o correio e a leiteira tentando encontrar alguém a quem se queixar, tia Petúnia picava as cartas no processador de alimentos. Mas quem é que quer falar tanto assim com você? Duda perguntou espantado a Harry. Na manhã do domingo, tio Walter sentou-se à mesa do café, parecendo cansado e um tanto doente, mas feliz. Não tem correio aos domingos, lembrou a todos, contente passando geleia nos jornais. Cara, passando geleia no jornal. Nada de cartas idiotas hoje. Alguma coisa desceu chiando pela chaminé do fogão, enquanto ele falava, e bateu com força em sua nuca. No instante seguinte, 30 ou 40 cartas saíram velozes da lareira como se fossem tiros. Os Dursleys se abaixaram, mas Harry deu um salto no ar para apanhar uma. Fora, fora! Tio Walter agarrou Harry pela cintura e atirou no corredor. Depois que tia Petúnia e Duda tinham corrido para fora, protegendo o rosto com os braços, tio Walter bateu a porta. Eles podiam ouvir as cartas disparando para dentro da cozinha, ricocheteando nas paredes e no chão. Já chega, disse tio Walter, tentando falar com calma, mas ao mesmo tempo arrancando tufos de pelos dos bigodes. Quero vocês aqui de volta em 5 minutos, prontos para sair. Vamos viajar. Ponha apenas algumas roupas nas malas. Não quero discussão. Ele parecia tão perigoso, com metade dos bigodes arrancados, que ninguém se atreveu a discutir. 10 minutos depois, eles tinham retirado as tábuas para passar nas portas e estavam no carro, correndo em direção à estrada.
Duda fungava no banco traseiro. O pai tinha lhe dado um tapa na cabeça por atrasá-los, tentando empacotar a televisão, o vídeo e o computador na mochila esportiva. Eles viajaram no carro. E viajaram. Nem tia Petúnia se atrevia a perguntar aonde iam. De vez em quando, tio Walter fazia uma curva fechada e seguia na direção oposta por algum tempo. Para despistá-los, resmungava sempre que fazia isso. Não parava para comer nem beber o dia inteiro. Quando a noite caiu, Duda estava uivando. Nunca tivera um dia tão ruim na vida. Estava com fome. Sentia falta dos 5 programas de televisão a que queria assistir e nunca levara tanto tempo sem explodir um alienígena no computador. Tio Walter parou finalmente à porta de um motel de aspecto sombrio, na periferia de uma grande cidade. Duda e Harry dividiram um quarto com 2 camas iguais e lençóis úmidos que cheiravam a mofo. Duda roncou, mas Harry ficou acordado, sentado no peitoril da janela, espiando as luzes dos carros que passavam enquanto pensava. Comeram cereal velho e torradas com tomates enlatados frios no café da manhã do dia seguinte. Tinham acabado de comer quando a proprietária do hotel aproximou-se da mesa. Com licença, mas um dos senhores é o Sr. Harry Potter? É que eu tenho uma 100 dessas na recepção. E ergui uma carta para eles poderem ler o endereço em tinta verde. Sr. Harry Potter, quarto 17. Highville Hotel, Cockwood. Harry tentou pegar a carta, mas tio Walter afastou sua mão. A mulher ficou olhando. Eu recebo as cartas, disse tio Walter, levantando-se depressa e seguindo a mulher que se retirava do salão de refeições. Não seria melhor simplesmente irmos para casa, querida? Disse tia Petúnia. Tia Petúnia sugeriu timidamente horas depois, mas tio Walter não parecia ouvi-la. Exatamente o que andava procurando, ninguém sabia. Ele os levou até o meio de uma floresta, desceu do carro, espiou à volta, sacudiu a cabeça, tornou a embarcar no carro e partiram outra vez. A mesma coisa aconteceu no meio de um campo arado, no meio de uma ponte pêncil e no alto de um edifício garagem. Papai enlouqueceu, não foi? Duda perguntou, cansado, a tia Petúnia no final daquela tarde. Tio Walter estacionara no litoral. Passara a chave no carro com todos dentro e desaparecera. Começou a chover. Grandes gotas batiam no teto do carro. Duda choramingou. É segunda-feira, falou a mãe. O grande Humberto vai se apresentar hoje à noite. Quero estar em algum lugar que tenha televisão. Segunda-feira. Isto lembrou a Harry uma coisa. Se era segunda-feira, e em geral podia-se confiar que Duda soubesse os dias da semana por causa da televisão, então o dia seguinte, terça-feira, era o 11º aniversário de Harry. Naturalmente, seus aniversários não eram lá muito divertidos. No ano anterior, os Dursley tinham lhe dado um cabide e um par de meias velhas do tio Walter. Ainda assim, não se fazia 11 anos todos os dias. Tio Walter voltou sorrindo. Carregava um pacote comprido e fino e não respondeu a tia Petúnia quando ela perguntou o que comprara.
Encontrei o lugar perfeito, falou. Vamos, saiam todos. Fazia muito frio do lado de fora do carro. Tio Walter apontou para o que parecia ser um grande rochedo no meio do mar. Encarrapitado no alto do rochedo havia o casebre mais miserável que se pode imaginar. Uma coisa era certa, ali não havia televisão. Estão anunciando uma tempestade para hoje, disse o tio Walter alegre, batendo palmas. E este senhor teve a bondade de concordar em nos emprestar o seu barco. Um homem desdentado vinha descansadamente em direção a eles e apontava com um sorriso muito maldoso para um barco a remos velho que subia e descia nas águas cinza grafite lá embaixo. Já comprei algumas rações para nós, disse tio Walter. Portanto, todos a bordo. Fazia muito frio no barco. Sálpicos de água gelada do mar escorriam pelos pescoços deles e um vento cortante fustigava seus rostos. Depois do que pareceram horas, eles chegaram ao rochedo onde tio Walter, escorregando, levou-os até a casa em ruínas. O interior era horrível, cheirava a algas marinhas, o vento assobiava pelas frestas nas paredes de tábuas e a lareira estava úmida e vazia. Havia apenas 2 quartos. Afinal, as rações de tio Walter eram uma embalagem de cereal para cada um e 4 bananas. Ele tentou acender a lareira, mas a embalagem de cereal apenas fumegou e carbonizou. Aquelas cartas viriam a calhar agora, hein? Disse ele animado. Estava de muito bom humor. Obviamente, achara que ninguém teria chance de alcançá-lo ali durante uma tempestade para entregar cartas. Harry concordava intimamente, embora este pensamento não o animasse nem um pouco. Quando a noite caiu, a tempestade prometida desabou ao redor deles. A espuma das altas ondas chapinhava nas paredes do casebre e um vento ameaçador sacudia as janelas imundas. Tia Petúnia encontrou uns cobertores mofados no segundo quarto e preparou uma cama para Duda no sofá, comido pelas traças. Ela e tio Walter foram se deitar na cama cheia de calombos ao lado e deixaram Harry procurar a parte mais macia do soalho e se enrolar no cobertor mais rasgado e ralo. A tempestade rugia cada vez com maior ferocidade à medida que a noite avançava. Harry não conseguia dormir. Tremia e revirava, tentando encontrar uma posição confortável, seu estômago roncando de fome. Os roncos de Duda eram abafados pela trovoada que começou por volta da meia-noite. O mostrador luminoso do relógio de Duda, que estava pendurado para fora do sofá em seu pulso gordo, informava a Harry que dentro de 10 minutos ele completaria 11 anos. Deitado, ele viu seu aniversário se aproximar, perguntando-se se os Dursley se lembrariam, perguntando-se onde estaria o remetente das cartas agora. Faltavam 5 minutos. Harry ouviu alguma coisa estalar lá fora. Desejou que o teto não caísse, embora, quem sabe, conseguisse se esquentar se isso acontecesse.
4 minutos. Talvez a casa não na rua dos alfeneiros estivesse tão abarrotada de cartas que quando voltassem ele pudesse surrupiar uma. 3 minutos. Seria o mar batendo tão forte na rocha? E faltavam 2 minutos. Que barulho esquisito de trituração era aquele? Será que a rocha estava se desintegrando no mar? Mais 1 minuto e ele completaria 11 anos. 30 segundos, 20, 10, 9. Talvez acordasse Duda só para aborrecê-lo. 3, 2, 1. Bum! O casebre todo estremeceu e Harry sentou-se reto, arregalando os olhos para a porta. Havia alguém lá fora que batia querendo entrar. Fim do capítulo 3.